Deus, Ele promete a sua proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra Satanás e os seus demônios. E uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de Jesus, nós não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Para falar sobre a proteção divina, hoje eu quero usar dois textos da Bíblia, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17, e o Salmo 91, do verso 1 ao verso 8. Efésios diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o Salmo 91, do verso 1 ao 8 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O primeiro ponto é sobre a proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro tópico: proteção contra o maior inimigo. E o nosso maior inimigo nós sabemos que é o diabo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. Nessa batalha contra esse inimigo, no momento que nós se convertemos, nós já estamos envolvidos. Não tem como dizer que não quer essa batalha, porque nós já somos envolvidos nela. Essa batalha ela não é opcional, nós já estamos diretamente envolvidos. Só que Deus é tão bom que Deus nos mostra como vencermos essa batalha, como nos defender dessa batalha. Que aqui nós vamos estudar no segundo tópico, que diz assim: os inimigos espirituais em Efésios. Os nossos inimigos, eles não são carnais. Paulo já disse que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra o Satanás e os seus demônios. Pessoas perdem batalhas
porque querem lutar com a carne e pensam que estão lutando com seres carnais. Só que essa batalha é espiritual. Nós precisamos lutar com seres espirituais, e para vencermos, para nos defendermos, precisamos de armas espirituais. Paulo dá uma lista em Efésios 6 de quem são esses inimigos. Ele fala que são principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os principados, eles são governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas. Eles são demônios que dominam territórios. Eles são demônios territoriais. A potestade, eles são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. São demônios que dominam o ar e se levantam contra o povo de Deus. Príncipe das trevas destes séculos. São demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor. Eles são demônios que lideram demônios para combater a igreja. E as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais são legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Deus. Ou seja, cada um vai ter uma função. E esses aqui, essas legiões querem destruir a nossa vida espiritual, destruir as nossas igrejas, destruir todo o ambiente que proporcione adoração a Deus. Infelizmente, por causa aqui do tempo, tem que ser curto, não dá para prolongar um pouco mais sobre esse assunto. O tópico 3 diz assim: as armas espirituais do crente. Paulo fala que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Paulo dá a lista desses inimigos que nós temos, que nós precisamos lutar contra eles. Só que em seguida, Paulo dá as armas que nós precisamos ter para nos defender e lutar contra ele. Deus, ele é tão maravilhoso que ele mostra que nós estamos envolvidos em uma batalha. Ele mostra quem são os nossos inimigos, mas ele também mostra como nos defender e vencermos esses inimigos. E em Efésios 6, Paulo dá uma lista. Paulo fala da verdade, da couraça da justiça. Paulo fala da preparação do evangelho da paz, fala do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. A verdade é uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira porque ele mente desde o princípio. E a mentira, ela só pode ser combatida com a verdade. E a verdade sempre vai prevalecer. A mentira pode ser até bem contada, que se pareça verdade, mas vai continuar sendo mentira. E quando a verdade chegar, a mentira será derrotada. A couraça da justiça era uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. A couraça, ela protege o coração e os rins. E ela é uma vestidura importante na armadura do crente, porque ela vai proteger o coração do crente. A preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. Ou seja, nós temos que estar preparados no evangelho da paz, porque Jesus venceu o diabo através da palavra. Nós precisamos dominar bem a palavra de Deus. Nós precisamos estar preparados na palavra de Deus para vencer o diabo através da palavra. Paulo fala do escudo da fé, que é uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. O maligno vai lançar dardos sobre a nossa mente, vai lançar dardos sobre o nosso coração.
ele vai colocar dúvidas. Ele vai botar aquela interrogação: vale a pena servir a Deus depois de ter passado por isso? Depois de ter tido essa perda, essa perca? Vale a pena? Por isso que precisamos do escudo da fé, para defendermos, para protegermos a nossa fé contra os dardos inflamados do maligno. Paulo fala do capacete da salvação, que vai proteger a nossa mente, porque temos que entender uma coisa: o diabo só precisa pegar a nossa mente para destruir o nosso corpo. Se ele conseguir pegar a nossa mente, ele destrói o nosso corpo. Aí quando o crente está com o capacete da salvação, está com a mente protegida, não tem como o diabo tocar na mente dele. E Paulo dá outra arma, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ela é uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Eu já falei anteriormente, Jesus venceu o diabo pela palavra, ou seja, pela espada do Espírito, que é a palavra. Nós precisamos manusear bem a palavra de Deus. Nós precisamos buscar na palavra de Deus todos os dias, para estarmos preparados para quando o diabo vir nos atacar, nós possamos se defender e atacar também. E no versículo 18, se eu não me engano, no versículo 18, Paulo ainda fala assim: orando em todo tempo no Espírito. Não adianta ter toda essa armadura se não estiver orando. Paulo fala das armaduras que nós temos, armaduras espirituais. Só que depois de ele falar das 6 armaduras que Deus disponibilizou para a gente, ele acrescenta: orando todo o tempo no Espírito. A oração sempre é importante. A oração sempre irá ajudar. Não adianta eu ter armadura e não ter uma vida de oração. Eu tenho uma armadura, mas eu também preciso ter uma vida de oração. O segundo ponto fala sobre a maravilhosa proteção de Deus. Primeiro tópico diz assim: a proteção de quem se relaciona com Deus. E aqui ele vai falar do Salmo 91, que diz assim, o primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua proteção. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Olha o primeiro verso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, vai estar protegido. Vai estar protegido na sombra do Onipotente. Deus, ele é um Deus que ele oferece a proteção. Deus é um Deus que ele está disposto a nos defender. Ele está disposto a nos proteger. Eu anotei aqui: o Salmo 91 é um salmo que mostra que Deus oferece descanso para quem se relaciona com Ele. Vamos prestar atenção aqui no início do versículo 1, do verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem descanso. Mas para ter descanso eu preciso ter relacionamento com Deus. Ele está falando que esse descanso é para quem está no esconderijo do Altíssimo. Ele está falando que é para quem tem relacionamento com Ele. Ele está disposto a dar descanso. Ele está disposto a proteger. Tanto que Jesus falou lá em Mateus 11, 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, ele está disposto a dar descanso, ele está disposto a proteger, ele está disposto a aliviar. Só que Jesus disse: vinde a mim, ou seja, venha até mim, tenha um relacionamento comigo. Salmo 91, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, fala de um relacionamento com Deus. Porque o Evangelho de Jesus
é um evangelho de relacionamento, é um evangelho de intimidade. Lá em Mateus 7, quando Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, falamos nova língua, curamos enfermos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, porque eu não vos conheço. Conhecer ali não é que Deus tem amnésia. Conhecer ali é um relacionamento íntimo de um homem com uma mulher. É semelhante a isso, é ter um relacionamento íntimo, porque a maior intimidade que um casal tem é no relacionamento íntimo. Numa relação sexual entre o casal, é a maior intimidade de um homem e de uma mulher, do esposo e da esposa. Quando Jesus está falando que não conhece, ele está dizendo assim: eu nunca tive um relacionamento íntimo com vocês. Vocês curaram em meu nome porque meu nome cura. Vocês expulsaram demônio porque meu nome expulsa demônio mesmo. Vocês fizeram milagre porque meu nome faz milagre mesmo. Mas eu nunca tive um relacionamento íntimo com vocês, para participarmos do descanso que Jesus pode dar, para participarmos da proteção divina. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, porque o evangelho de Jesus é um evangelho de uma relação íntima, é um evangelho de uma relação de intimidade, de relacionamento. E é isso que o Salmo está oferecendo. Aquele que tem um relacionamento íntimo acha proteção. Quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor, ou melhor, quer ter a proteção do Senhor, tenha um relacionamento íntimo com Ele. O tópico 2 diz assim: Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 91, verso 4 diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Ele fala que debaixo das asas encontraremos refúgio, encontraremos segurança. No verso 3 ele diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro ou do caçador e da peste perniciosa. Deus está mostrando aqui livramento em duas coisas: o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro eram e são armadilhas. Hoje é diferente, mas eram armadilhas usadas para se caçar passarinho. Por mais ágil que o passarinho fosse para voar, quando ele se desse conta que era hora de voar, ele já tinha sido pego por essa armadilha. É Deus dizendo que vai nos proteger das armadilhas do diabo. Que toda vez que o diabo preparar uma armadilha para você, você não vai cair, você está protegido dessa armadilha. E ele fala da peste perniciosa. E o que é uma peste perniciosa? Peste perniciosa é uma enfermidade maligna. É uma enfermidade que é o diabo que coloca. É uma enfermidade que o diabo coloca para destruir a vida de uma pessoa. Aí Deus está dizendo: eu vou livrar vocês do laço do passarinheiro, eu vou livrar vocês de todas as armadilhas que o diabo lançar contra vocês, mas também vou livrar da peste perniciosa, ou seja, eu vou livrar de toda a enfermidade que o diabo vai tentar lançar contra vocês. Ele pode até lançar, mas não vai atingir, porque eu estou dando livramento. Mas para isso nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso não seremos abalados. Salmo 46, salmo muito conhecido. O salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação ou na angústia. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que nós buscamos refúgio,
é nele que nós nos fortalecemos. O Salmo 124, o salmista diz assim: se o Senhor não estiver conosco, diga agora, ó Israel, se tu, ó Senhor, não estivesse conosco, quando a ira dos homens se acendeu contra nós, eles nos teriam tragado vivos quando a ira deles se acendeu contra nós. As águas teriam nos submergido, as torrentes teriam passado sobre a nossa alma. Sim, as impetuosas águas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa para os seus dentes. Então a nossa alma escapou como um passarinho do laço do passarinheiro. O laço rompeu-se e nós escapamos. Nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. O tópico 3 diz assim: a onipotência de Deus. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, do verso 1 do Salmo 91, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra do mal. Vamos ler aqui o verso 7 do Salmo 91, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O que é onipotência? O que é dizer que Deus é onipotente? A onipotência é ter todo o poder. Quando a Bíblia diz que Deus é onipotente, a Bíblia está dizendo que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Aí no verso 7, o salmista mostra que Deus é tão onipotente que 1000 podem cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Não importa quantos se levantem contra a nossa vida, se nós temos um relacionamento com Deus, nós estamos sempre protegidos. 2 Crônicas capítulo 20 fala que uma multidão se levantou contra Josafá, que reinava no Reino Sul, e Deus o protegeu. Josafá foi, orou, proclamou um jejum, adorou a Deus, buscou a Deus, e Deus os livrou da mão dos seus inimigos. Da mesma forma Deus faz hoje. Quando nós mantemos um relacionamento íntimo com o Senhor, nós temos a proteção divina. Deus nos livra do laço do passarinheiro, Deus nos livra da peste perniciosa. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não somos atingidos. Nós nos revestimos da armadura de Deus e vencemos principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O ponto 3: promessa e proteção. Primeiro tópico: os inimigos serão derrotados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 24 ao 26, diz assim: então virá o fim, quando entregar o reino de Deus e Pai, o reino a Deus e Pai, quando tiver aniquilado todo domínio, toda potestade e toda potência. Porque será necessário que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que será destruído é a morte. Mas olha o versículo 25. Porque será necessário que ele reine até que haja posto
todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Temos que ter muito cuidado nesse versículo 25, porque quando Paulo fala de colocar todos os inimigos debaixo de seus pés, aí muitas pessoas querem se achar demais. Aí começa, eu tenho autoridade, Deus me deu poder e autoridade, eu vou pisar na cabeça do diabo, eu vou pisar na cabeça da serpente, achando que o diabo é um qualquer. O diabo, ele tem poder, só que Deus tem todo o poder, mas o diabo tem poder. Temos que ter cuidado nisso. Romanos 16:20 diz assim, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Preste atenção que Paulo diz que quem vai esmagar debaixo dos nossos pés Satanás é Deus. Não é um poder próprio que nós temos, é uma autoridade e um poder que Deus nos dá. E é Deus quem vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Paulo deixa bem claro, verso 20 de Romanos 16: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Então temos que ter cuidado com isso, porque o diabo não brinca de ser diabo. A gente escuta isso muitas vezes. O diabo não brinca de ser diabo. E tem crente brincando de ser crente. Aí quer enfrentar o diabo, mas não tem um relacionamento íntimo com Deus, não está com as armaduras de Deus. Aí pensa que está no esconderijo do Altíssimo, pensa que está com a proteção divina e não está, por não ter um relacionamento íntimo com Deus. Aí acha que eles têm autoridade em si mesmo para pisar, para esmagar Satanás. E não tem. É Deus que esmagará debaixo dos nossos pés. O tópico 2 diz assim: segurança e vitória para os que temem o Senhor. Naturalmente devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo. Nós temos um papel a fazer. Nós temos algo a fazer também. Tem muitas pessoas que cruzam o braço e só esperam em Deus. Deus está me protegendo, então Ele está cuidando de mim, Ele vai me livrar, vai me proteger, vai me abençoar e acabou. E não faz nada. Acha que Deus é babá. Acha que Ele não precisa fazer nada para Deus reagir. Não. Deus reage à nossa ação. Nós agimos e Deus reage. Nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que manter um relacionamento íntimo com o Senhor. Na nossa vida cristã, nós podemos esperar segurança e vitória em Deus, mas não podemos cruzar os braços. Você pode e tem o direito de esperar proteção, segurança e vitória em Deus, mas você não pode ficar de braço cruzado, sem manter um relacionamento íntimo, sem buscar a face do Senhor, sem ler a palavra, sem ter uma vida de santidade, de consagração, de intimidade com o Senhor. Tópico 3: a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus, Ele é onipresente, Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. A presença dEle está em toda a terra. Ele não está preso a tempo nem espaço. Deus, Ele domina sobre tudo e todos.
E a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. A proteção divina não é só para a gente. A proteção divina é para toda a nossa família. A proteção divina é para toda a nossa casa. Ela não vem para a gente e para na gente, não. Ela protege a gente, mas protege a nossa casa, protege a nossa família. Deus é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Deus tem todo o poder. Deus faz cessar a guerra. Deus acalma o mar. Deus manda o vento se calar. Deus acalma a tempestade. Ele cessa as guerras, dá calmaria. Nós só precisamos confiar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. É uma confiança. Esperar é confiança. O salmista diz: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas para ele se inclinar e ouvir o clamor, o salmista teve que esperar com paciência. Então, confie no Senhor. Acredite no Senhor. Mantenha um relacionamento íntimo com o Senhor. E você vai presenciar a proteção divina, não só para você, mas para toda a sua família. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. E para encerrar, eu lembrei aqui de quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou em frente ao mar. O mar na frente, não tinha como fugir pela frente porque estava o mar, não tinha como fugir pelas laterais porque só tinham colinas, montanhas, e atrás estava o exército de Faraó. Só que Deus protegeu o povo. A Bíblia diz que a nuvem passou que estava na frente e passou para trás do povo de Israel. E para o povo de Israel estava claro, mas para o Faraó e seus soldados estava escuro. Mesmo durante a noite, Israel caminhou no claro. E o povo do Egito, Faraó e seu exército, ficou na escuridão. Deus protegeu. O povo de Israel via seus inimigos, mas os seus inimigos não viam ele, porque Deus faz assim. Quando Deus quer proteger, Ele permite com que nós possamos ver o nosso inimigo, mas Ele cega os nossos inimigos para não nos ver. Fique com essa palavra. Confie em Deus. Que Deus abençoe sua vida.